Bom dia a todos. Bom, queria anunciar a Thaís. Thaís, você pode ficar de pé? Thaís de Salvador, que está nos visitando hoje. Esposa do Marcelo. Seja muito bem-vinda, Thaís. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus Todo-Poderoso, como que é bom estar na Tua presença, Senhor. Como que é bom poder adorá-lo, Senhor. Como que é bom cantar louvores expressando o nosso amor por Ti, Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade nesse domingo de poder te agradecer por nossas vidas, Deus. Obrigado porque nós sabemos que não somos merecedores, sabemos que nós não merecemos o Teu amor, e é difícil para nós entendermos, Senhor, um amor tão grande quanto o do Senhor, Deus. Obrigado por cada um que está aqui. Usa-me agora na pregação, que os corações possam estar sedentos pela Tua palavra, e quero muito poder orar ao Senhor, Deus, para que possamos sair daqui hoje diferentes, Deus. Nós não podemos aceitar sair daqui igual da forma que entramos. Que a Tua palavra possa mudar nossos corações, possa mudar os nossos caminhos, Senhor, possa mudar nossa mente, Deus. Temos fé e acreditamos que o Teu Espírito vai parar, Deus, por essa igreja e vai mudar os nossos corações. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, que eu oro muito grato. Amém. Bom, vamos ver um vídeo? Queria passar para vocês um vídeo.
pergunta, por que vocês estão dando risada? Esse vídeo mostra que pessoas são contagiadas e influenciadas através de risadas. Podemos ver que uma pessoa começa a rir e quando se dá conta, todas estão rindo, como vocês fizeram aqui. Esse vídeo deixa muito bem claro o poder que temos de influenciar pessoas. Nós podemos influenciar pessoas com nossas atitudes e com as nossas vidas também. E tem uma passagem na Bíblia que fala de um homem que foi contagiado e influenciado por Jesus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 9. Vamos ler do versículo 9 ao versículo 13. Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Fala assim: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que um mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim chamar os pecadores e não os bons. Amém? Bom, quem era esse Mateus? Quem era esse homem chamado Mateus que seguiu Jesus de uma hora para outra de repente? Mateus era um publicano, era um funcionário público da época, mas exatamente um cobrador de impostos. Nessa época, os publicanos não eram bem vistos pelo povo em face de sua desonestidade. Alguns deles lesavam até o próprio governo, eles faziam relatórios falsos e também aceitavam suborno. E os fariseus, que eram homens religiosos da época, consideravam que os publicanos eram homens sem esperanças, sem direito de arrependimento. E vemos Jesus chamando esse homem para ser seu discípulo. É o que fala no versículo 9. Saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e seguiu Jesus. Esse chamado de Mateus me anima muito. Eu fico muito animado, encorajado, quando eu leio essa passagem na Bíblia. Mateus se levantou e aceitou o chamado na hora. Ele não perguntou, ele não relutou, ele apenas se levantou e seguiu Jesus. Mateus deixou o seu trabalho. E é interessante que Jesus chama Mateus quando ele estava trabalhando, quando ele estava ocupado. Bom, eu não sei como está a sua vida hoje, mas se você está ocupado na sua vida, Jesus está chamando você, porque Jesus não chama pessoas desocupadas. Pense nisso. Jesus é interessante, porque ele sempre chama pessoas que estão ocupadas. Foi assim com Moisés, foi assim com Gideão, com Pedro, Tiago, João. Chamou cada um deles quando eles estavam trabalhando. Mateus com certeza já tinha ouvido falar sobre Jesus.
seria muito difícil a gente pensar que um homem chama um outro e ele já segue de uma hora para outra, não. Ele já conhecia Jesus, ele já conhecia os fatos de Jesus, a fé de Jesus, a vida de Jesus, com certeza, inspirou Moisés, contagiou Moisés. E isso é interessante, porque hoje eu me sinto contagiado, eu estou muito inspirado. Como eu fico animado e inspirado ao ver alguns desses jovens que vão participar do mapa, como foi falado 2 semanas atrás, esse treinamento que vai ter na USP, onde alguns jovens vão estar abrindo mão de seus empregos, vão estar trancando as suas faculdades, para poder ser treinados na USP. Eles têm se levantado e têm aceitado o chamado de Jesus. Olha, eu não sei o que animou esses jovens, ou o que inspirou cada um deles, mas olha, eu me sinto muito animado e encorajado por cada um de vocês. Só de pensar de estarmos juntos na USP, vai ser demais, vai ser incrível, vamos aprender coisas novas. Deus vai nos ajudar a poder crescer espiritualmente. Vamos ter vários desafios também, com certeza. Mas temos a certeza que estamos aceitando o chamado de Jesus. Você tem atendido o chamado de Jesus? Mateus viu a chance de mudar de vida ao seguir Jesus. E Mateus ficou contagiado com Jesus. Ao segui-lo, é o que aparece e o que nos mostra no versículo 10, quando fala, mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram à mesa com Jesus e os seus discípulos. Olha como que a fé pode influenciar e contagiar outras pessoas. Jesus influenciou Mateus com sua fé e com sua vida. Mateus, que já estava influenciado e contagiado por Jesus, queria contagiar os seus amigos. E aí ele oferece um jantar na sua casa, onde ele convida os seus amigos e leva Jesus junto. Quando somos contagiados por Jesus, a vontade é de contagiar outras pessoas, é de animar, é de inspirar outras pessoas. E hoje eu consigo entender o coração de Mateus. Essa semana foi bem interessante para mim e para a Vânia. Falando nesse ponto de contagiar, de inspirar, hoje eu quero alegrar o coração de vocês. Eu quero compartilhar com vocês. Essa semana eu e Vânia, nós fomos para Ribeirão Preto. Fomos conhecer a cidade, que daqui a 5 meses vamos implantar uma igreja lá. E foi muito legal porque nós fomos, vai aparecer algumas fotos aqui, que eu separei. Bom, se puder apagar a luz, por favor. Bom, nós fomos com Leandro e Simone, casal que tem nos ajudado muito, sido muito inspirador estar com eles. Bom, começou que o Leandro e a Simone já começou a nos contagiar e nos inspirar. Cada pessoa que passava na rua, eles olhavam e falavam assim, olha, você vai ser salvo, você vai ser salvo. E sem falar nas histórias que eles contavam na viagem, como que Deus usou a vida deles quando eles foram para a missão de Minas Gerais. O que Deus fez, como que Deus trabalhou, as pessoas que vinham até a eles. Eu fiquei muito contagiado. A gente foi conhecer a cidade, conhecemos alguns bairros, vimos algumas casas. E eu quero poder contagiar o coração de vocês, fazer com que vocês sonhem junto conosco. Bom, vai aparecer mais fotos aqui. Bom, a gente visitou 3 parques lá, onde tem muitas pessoas. Está meio vazio porque nós fomos numa quarta-feira de manhã, mas é uma cidade muito aberta à palavra de Deus. A gente ficou bem inspirado. Pode passar, por favor. Eu e Vânia no centro de Ribeirão Preto. Eu e Vânia de novo em Ribeirão Preto. Pode passar, por favor. Bom, nós fomos lá no campus da USP, oramos lá, vimos bastante jovens lá. E eu queria poder animá-los. Nessa USP,
tem mais de 5.000 estudantes. Uau! Dá para salvar muita gente. Lá também existe outra faculdade chamada UNAERP, que tem mais de 11.000 estudantes. É muita gente. E lá também tem mais de 10 universidades. Aí batemos fotos de alguma, lá da faculdade de Educação Física. Pode passar, por favor? Esse casal, não sei se alguém aqui lembra deles, é o Daniel, a Tícia e a Bianca que está no colo da Tícia. Esse casal, eles fizeram parte da nossa igreja alguns anos atrás. Eles moram lá faz 4 anos e meio, Ribeirão Preto. Eles não fazem mais parte da nossa igreja, mas eles são discípulos lá, eles frequentam uma igreja. Jantamos com eles na terça-noite, foi um tempo muito bom. E eles estão muito animados com a ida da nossa igreja para lá. Ficaram muito encorajados também. Tem mais fotos? Já acabou. Bom, irmãos, fica um pouco de Ribeirão Preto para vocês, para que vocês possam orar por essa cidade. Tem muitos jovens. A gente viu que é uma cidade muito aberta. As pessoas conversam abertamente. A gente estava vendo algumas casas lá, e teve uma casa que a gente foi falar com o próprio dono, e ele começou a perguntar por que a gente queria a casa, enfim, e a gente começou a falar para ele que era eu e Vânia iríamos para lá no final do ano, para começar uma igreja. Ele falou assim, nossa, que legal! Nossa, eu fiquei vendo aquilo ali, eu falei, Deus vai usar muito nossas vidas, eu tenho certeza que vai ser demais. Vai ser incrível poder estar lá e começar uma igreja nessa cidade. Foi tão bom, foi tão bom. A gente não queria nem voltar mais para São Paulo. Tínhamos ficado lá, já queria fazer bate-papo, já queria salvar pessoas. Foi muito legal. Teve uma hora que a gente orou lá no campus e eu fiquei pensando na minha vida, né, antes de eu conhecer Jesus, né, a vida que eu tinha, da onde Deus me tirou, e eu fiquei vendo aqueles jovens, eu chorei muito lá, porque foi muito incrível, assim, eu sei que muito incrível não existe na língua portuguesa, mas foi muito incrível mesmo, porque Deus é muito bom. E quando eu olho para Mateus, ele ficou tão contagiado com Jesus, que ele queria salvar todos ao seu redor. Você tem contagiado e influenciado pessoas ao seu redor? Como que está essa área na sua vida? Só que tem um ponto interessante, quando nós estamos inspirando pessoas e contagiando com a nossa fé, vai aparecer pessoas como os fariseus, aqui no versículo 11, vamos ler. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Uau! Talvez você esteja fazendo algo incrível para Deus, inspirando pessoas, contagiando pessoas com a sua fé, sei lá, com a sua igreja em casa, você está inspirando. Talvez no seu ministério, você está influenciando pessoas a seguir Jesus. Talvez no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Como Mateus fez aqui, abriu a porta de sua casa, chamou pecadores, porque ele queria influenciar pessoas. E aí os fariseus, que eram homens religiosos, homens que serviam a Deus, na visão deles, começou a questionar os discípulos de Jesus. Pô, vocês recebem pecadores, pessoas de má fama, como que pode isso? Uau. É interessante pensar que sempre quando estamos influenciando pessoas, com a nossa fé, vai aparecer alguém ou vai acontecer alguma coisa para nos desanimar. Talvez pessoas vão aparecer para colocar dúvidas em seu coração. Talvez vão colocar pressão sobre você.
talvez vão falar palavras duras só para te desanimar. Isso sempre vai acontecer em nossa vida, tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida pessoal. Mas a questão é, como que nós reagimos a isso? Quando uma pessoa te questiona e coloca pressão sobre você e tenta te desanimar, como que você reage? A nossa tendência humana é ficar com raiva da pessoa, é ficarmos tristes. Às vezes é ficar inseguro. Eu vou querer parar, de querer parar o que você está fazendo. Talvez é você ficar magoado com a pessoa, de não querer mais falar com a pessoa. Jesus, ele nos ensina algo bem interessante nessa passagem. No versículo 12 e 13, podemos aprender algo interessante quando acontece isso conosco. A Bíblia fala no versículo 12, Jesus ouviu a pergunta e respondeu. A Bíblia não fala que Jesus ficou magoado, que ele ficou triste, que ele ficou inseguro. A Bíblia fala que ele ouviu aquilo e ele respondeu. A questão é que ele respondeu de uma forma sábia, com sabedoria, que é o que fala aqui no versículo 13, que ele fala: vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. A arma que temos contra os fariseus de nossas vidas é responder com a Bíblia. Jesus disse: procurem entender o que significa. A única saída para as dificuldades e para os desânimos da vida, as inseguranças, as tristezas, é as Escrituras Sagradas. A importância de cada um de nós de estudar a Bíblia, de conhecermos realmente a palavra de Deus. Como tem sido a nossa leitura da Bíblia? Tem sido profunda? Temos tirado coisas interessantes da Bíblia? E o mais importante disso tudo, temos aprendido coisas maravilhosas na Bíblia e temos contagiado pessoas com a palavra de Deus? Jesus fala no versículo 13, e ele continua falando: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. O que Jesus mais combateu na sua vida terrena foi a religiosidade dos fariseus. E já os fariseus se orgulhavam de seus sacrifícios cerimoniais. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida para não sermos pessoas religiosas. Estamos aqui todos os domingos, participamos de igreja em casa, mas temos contagiados e influenciado pessoas com a nossa fé. Jesus prefere pessoas bondosas, é o que ele fala aqui. Como Mateus, que foi contagiado, influenciado por Jesus e abriu a porta de sua casa para os pecadores, para as pessoas que precisavam de Jesus. Jesus prefere pessoas bondosas, como Mateus, que foi contagiado e influenciado, e passou a contagiar e influenciar pessoas. Apenas um chamado de Jesus para Mateus e mudou toda a sua vida. A fé e a influência de Jesus levou Mateus a se entregar a Deus de corpo e alma. A história de Mateus nos mostra o quanto podemos ser importantes na vida de outras pessoas. Precisamos contagiar pessoas e influenciá-las ao reino de Deus. Com nossas vidas, com nossas atitudes e com a palavra de Deus. Que possamos ter uma ótima semana, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Quero fazer uma oração final. Deus Todo-Poderoso, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse culto, obrigado, Deus, porque nós temos a oportunidade de poder contagiar e influenciar pessoas. Obrigado, Senhor, porque temos a Bíblia, temos o Espírito Santo e temos o Senhor, onde podemos ser muito usados, Senhor, por Ti, Deus. Fique com o nosso culto, fique com os louvores que vamos ter ainda, e que todo louvor venha ser dado somente ao Senhor, toda a honra, toda a glória.
Isso é somente a Ti, Deus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, eu oro grato. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Vamos continuar adorando a Deus.